Se a vida é uma só, então não existe motivos para amarmos, correto? Essa é uma verdade que poucos abordam, poucos contam. Se a vida é uma só, qual é a razão de amarmos? A razão filosófica de amarmos e de sofrermos? Se a vida realmente ela é uma só, não existe razão. Ora, se confunde muito, porque profundamente falando, a vida realmente ela é uma só. Não existe duas vidas, existe uma única vida. Porém, ela é expressa em todos os seres. Há uma ideia hinduísta que diz que você é o meu eu e eu sou o seu eu também. Ou seja, no fundo, tudo é expressão da vida. E a essência que faz a vida acontecer é uma só. Nesse sentido, realmente, a vida é uma só. A questão é que quando nós falamos que a vida é uma só, nós atrelamos esta vida ao nosso ego, ao nosso personagem, dando-nos a entender que uma vez eu apareci neste mundo e eu inevitavelmente vou deixar este mundo, me tornando um nada absoluto, um zero. Tudo que eu faço aqui só tem sentido enquanto eu estou vivo. Depois que morro, deixo de existir. Então aplica-se a esta vida a uma só, não no conceito mais essencial, no conceito mais profundo, mas nesse conceito superficial. A vida é uma só, geralmente é atrelado ao quê? Ao nosso ego, ao nosso personagem, dando-nos a entender que morreu, acabou. Mas se você para pensar, se a vida é uma só, no conceito do nosso ego, do nosso personagem, que morreu, tudo se transforma num zero, tudo se transforma num nada absoluto, qual é a razão de amarmos? Existe motivo para sofrermos? Não existe. Isso seria uma irracionalidade propriamente dita. Que se a vida, enquanto personagem, é uma só, morreu, acabou, não há razão nem para amarmos as nossas mães, nem para amarmos os nossos filhos, nem para amarmos as pessoas. A única razão racional dentro desse conceito é a lei do mais forte, porque a vida é uma só, aproveita ao máximo, morreu, acabou. Não faz sentido sofrer dentro dessa ideia. Não faz sentido amar dentro dessa ideia. É completamente irracional amar dentro dessa ideia. Porque se morreu se tornou um zero, nada mais vai fazer sentido. E se nada mais vai fazer sentido, qual é o sentido de eu amar as pessoas? Qual é o sentido de eu amar a minha mãe? Qual é o sentido de eu tentar ser harmônico com as pessoas? Qual é o sentido da boa convivência? Se morreu, acabou. Sendo eu uma pessoa maldosa ou uma pessoa bondosa, no final dá no mesmo sentido. Entende isso? É por isso que essa ideia ela é completamente distorcida. Quando nós deparamos com essa questão de que a vida é uma só, ela não está atrelada ao nosso personagem e que nos dá um conceito finito. Tá certo que a nossa personagem sim, é uma ideia finita. Mas a vida em essência é uma ideia que não comporta tempo e nem espaço. Quando eu digo que a vida não comporta tempo nem espaço, eu digo que a vida é essa eterna presença, entende? E isso sim, essa eterna presença é uma só. E qual é a pista que dá-nos a conhecer de maneira mais profunda essa questão de que a vida é uma só, como essência? A questão do amor. Por que nós amamos as pessoas? Por que nós sofremos? Por que nós amamos os nossos pais? Por que nós amamos os nossos filhos? Por que nós sofremos a dor da saudade, as perdas, os lutos? O que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que se nós amamos sem ter a menor consciência de como essa química acontece, nós explicamos de variadas formas. Tudo bem, isso é positivo. Tem muito do seu lado positivo e tem colaborado com a evolução do pensamento humano, né? Mas, se nós amamos, se nós sofremos e não temos a menor consciência de como isso ocorre realmente, é porque
esses fatores, eles demonstram claramente pra gente que o amor denuncia que a vida, além desta vida monótona, dessa vida superficial enquanto personagem, ela também é manifesta além de tudo isso. E o fato de amarmos é uma das maiores demonstrações que a vida, ela não se encerra na morte. E que o que nós vivemos é apenas um processo. E que à medida que a gente vai ganhando consciência em relação ao que é o amor, mais a gente vai expandindo a nossa consciência e entendendo o verdadeiro conceito de que realmente a vida ela é uma só, mas ela se estende além dos nossos egos. E é bom que você pense sobre isso para sair um pouco desse ímpeto da sobrevivência, ímpeto da lei do mais forte, que é o que se vive muito. É verdade ou não é? Quando eu falo, a vida é uma só, dá a impressão que é o salve sem puder, salve-se quem puder. Eu preciso viver essa vida com a máxima intensidade, porque morreu, acabou. Não é isso que se pensa, né? Mas pensa no conceito mais profundo desse termo, entende? Tem até uma frase que se diz que mais vale você viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. E essa questão de 10 anos a 1000 está fortemente atrelada nessa visão completamente distorcida da realidade de que eu sou único. Eu nasci, não sei da onde, não sei como funciona esse processo, enfim, só sei que eu vou morrer. Antes eu era o zero e depois que eu morrer eu me torno nada novamente, então eu vou viver aqui o máximo possível, com toda a intensidade. Então você percebe que isso vai gerando uma série de confusões na vida da gente, e o que mais rege dentro desse pensamento é o ímpeto da sobrevivência. Porque racionalmente falando, nós devemos viver sob o ímpeto da sobrevivência, da lei do mais forte, porque, como eu disse, se a vida é uma só na questão personagem, qual é o sentido de amarmos? Mas se amamos é porque a vida está para além daquilo que nós compreendemos hoje. E se está para além, nós também participamos deste além. Eu não digo além naquela questão de mundos astrais, vida após a morte. Eu digo além de uma questão mais profunda da realidade, uma questão de você enxergar a realidade de maneira mais profunda, entendeu? Para além do nosso personagem, para além do nosso ego, para além do nosso ímpeto de sobrevivência. É sobre isso que eu estou querendo dizer aqui. E o amor, quando a gente começa a perceber aonde ele quer nos levar, você percebe claramente, quanto mais aprendemos a amar, mais damos significado à vida. Amar de forma genuína, porque o fato de amarmos denota-se que nós estamos indo em busca da própria perfeição, entende? Agora, se você tira essa questão desse amor mais filosófico, desse amor mais profundo, desse amor para além dos nossos personagens e acha que simplesmente vamos viver a lei da sobrevivência, infelizmente é o oposto da racionalidade de viver, porque a vida sendo uma só, na questão do personagem, como eu disse, faz o menor sentido eu amar. Agora, se eu amo, é porque, mesmo não sabendo, existe uma razão aí. Existe uma razão de que a vida finalizando está para além de todas as nossas personagens, está para além de todos os nossos conceitos finitos. A vida e o amor é aquilo que nos conduz na eterna presença. Você pode nos ajudar com o canal adquirindo um dos nossos livros disponíveis na Amazon, tanto em formato digital quanto físico. Basta acessar o link na descrição e você terá acesso aos livros, podendo assim escolher o tema que mais lhe interesse.